vivo com Arão Josino aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para mais uma edição do Ponto de Vista. Muito bom dia, Arão. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Como o Julian disse quando eu cheguei aqui, se o Arão chegou na rádio é porque sextou. Pois é, sextou. Mais uma sexta. Passa muito rápido, né, Arão? Mais uma sexta-feira. A semana tá voando e sempre cheia de emoções no campo político e da economia. Pois é, falando em campo político e economia, a Genial Quest, uma agência de pesquisa aí, revela que 90% dos agentes do mercado financeiro desaprovam o governo Lula. Arão. Esse dado é um dado que a gente precisa analisar com muito cuidado, porque a partir do momento em que os analistas financeiros, ou seja, aqueles técnicos, aquelas pessoas que estudaram economia e que cuidam, né, do dia a dia da economia das nossas vidas, a partir do momento em que elas desaprovam num número tão alto como esse, 90% então desses analistas desaprovam as políticas econômicas do governo federal, é sinal de que as coisas não estão indo bem, né? E é difícil, a gente até estava falando aqui nos bastidores, né, Odair? Às vezes é difícil para que a gente entenda o que é esse mercado. O que é, afinal de contas, esse mercado econômico. Quando se fala mal do mercado, está falando mal de uma pessoa? Não, está falando mal de todo o conjunto de pessoas que movimentam o mercado financeiro, ou seja, cada um de nós. Exatamente, porque todos nós vivemos esse mercado. E é evidente, né? O campo econômico, ele é muito complexo de se entender. Afinal de contas, o que é PIB, qual que é a influência do dólar, como que a inflação aumenta, o que isso tem a ver com juros. Aumentou a taxa Selic, o que isso significa para nós enquanto consumidores. Mas a grande verdade é que tudo isso, todo esse detalhamento, essa complexidade do mercado financeiro bate diretamente na nossa vida enquanto consumidor. Significa que quando o mercado financeiro, quando 90% dos analistas do mercado financeiro desaprovam as políticas econômicas, significa que a nossa vida está com um custo muito alto. Significa que o nosso poder aquisitivo diminuiu. Significa que hoje, quando a gente vai ao supermercado, a gente não consegue mais comprar um carrinho cheio com 100, 150 reais. Opa, mas 100, tá 150 reais, a gente disso. sai com uma sacolinha, né? Com certeza. Isso representa a dificuldade que nós estamos tendo, por exemplo, para financiar uma casa própria, para financiar um carro. Olha só, um carro zero hoje, um carro popular, quanto ele está custando? Aumentou muito, consideravelmente. Então, a gente precisa começar a entender que o mercado financeiro, que essa complexidade da economia representa, significa o nosso dia a dia. Mas, afinal de contas, por quê? Por que o mercado hoje, por que 90% desses analistas não aprovam a política econômica do governo Lula? Porque eles não gostam do Lula? Porque eles não gostam do Haddad? Porque eles são de outro partido político? Não, porque eles fazem análises, avaliações. Então eu trouxe aqui, só para gente identificar, né? O governo federal, então, anunciou nesses últimos dias o seu pacote fiscal com o objetivo de fazer algumas economias, principalmente nos anos de 2025 e 2026. Aí eu peguei os pontos principais, vamos lá. Reajuste do salário mínimo, limitação do aumento real a 2,5%, mexer no BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, questões que abordam o abono salarial, as emendas parlamentares, que são sempre muito polêmicas e que, no fim das contas, o governo acaba cedendo para o Congresso, as aposentadorias dos militares, ok? E a questão do imposto de renda, que, inclusive, nós falamos na semana passada. Percebam que esses pontos, que são os principais pontos desse pacote que o governo federal está encaminhando para o Congresso Federal, justamente para dar uma segurada nesse caos que nós estamos vivendo na economia, nenhum desses pontos fala, por exemplo, de corte de gastos, de corte de privilégios, de redução da máquina pública, de reorganização da administração pública do país. Reforma administrativa. Reforma administrativa do governo federal, que hoje está superlotado, que virou um elefante branco, por isso que nós estamos com uma carga tributária tão alta. Então, quando
quando, né, os analistas do mercado financeiro desaprovam em 90% as políticas econômicas do governo Lula, na verdade, o que eles estão falando? Eles estão falando, olha, aquilo que o governo está mostrando, aquilo que o governo está querendo fazer pela economia, não é suficiente, não vai ser suficiente. E aí eles abordam, o mercado financeiro agora está abordando, um tema que é fundamental e que não se fala, que é como reduzir o déficit. Hoje nós estamos com um déficit muito alto, falávamos semana passada, um déficit, inclusive, que é possível comparar com o déficit de países em guerra, como a Ucrânia e a Rússia, e, ao mesmo tempo, a gente não está percebendo, o governo federal não está apontando como vai reduzir esse déficit comparado com o nosso PIB. Então, hoje, grande parte do nosso PIB já está comprometida com o déficit que nós temos no governo federal. E, paralelo a isso, o governo federal ainda apresenta aquelas alterações no imposto de renda, que para o cidadão que às vezes não conhece dessa complexidade do universo econômico, parece ser bom. Não, eu ganho até R$5.000, então agora estou livre, estou isento do imposto de renda. Tá, mas o que isso vai significar depois lá na ponta? Então você vai ter o aumento da taxa de juros, inclusive o governo federal já está, o Banco Central já tem falado sobre, de novo, o aumento ali da taxa Selic. Isso significa que o juros sobe, o juros subindo, o poder de consumo vai reduzindo, a gente não vai mais poder comprar no cartão de crédito, né, fazer a compra de Natal no cartão de crédito. Então, uma coisa vai levando a outra, por isso que a gente tem que entender melhor essa complexidade da economia brasileira. Pois é, e aí a gente percebe essa situação que o governo também está jogando muito dinheiro para a população de baixa renda, através dos benefícios sociais aí, Bolsa Família, Vale Gás, enfim, e tem jogado muito dinheiro nesses programas sociais, porque aumentou muito o número de beneficiários, né? Desde que o governo Lula reassumiu, aumentou muito. Agora vão fazer um pente fino para tirar benefício de quem não teria direito e tal, coisa que iria cortar R$2 bilhões, mas no acréscimo que já passa dos 100 bilhões, alguma coisa assim. Tem um número aí que eu não vou falar o número aqui porque eu vou errar o número, mas é muito maior o que cresceu o investimento do governo nesses benefícios do que esse pente fino vai fazer. E isso tem feito a gente comentava aí do consumo, né? Que o consumo tem estado alto, as pessoas estão consumindo, afinal o PIB cresceu também, né? Está crescendo em números razoáveis até o PIB, mas por conta também desse investimento do governo nesses programas sociais, e a gente percebe isso aqui na nossa região. Né? Muita gente estava buscando, né, qualidade de vida, emprego aqui na nossa região, isso não acontece mais. O pessoal está voltando e vamos lá, tá? Né? Vamos viver do benefício, faz um bico aqui e ali e às vezes ganha mais do que ganharia trabalhando o dia inteiro, né? Como funcionário de uma empresa, pagando aluguel, custo de vida aqui da nossa região. Então isso tem que ser levado em conta também, esse investimento que o governo tem feito nos programas sociais aí que ele tem. Programa social é sempre importante, é evidente que a gente não pode permitir que uma pessoa passe fome. Agora, o que a gente precisa discutir é quanto isso, né, representa na nossa economia e como que você vai buscar esse equilíbrio. Porque de nada adianta daqui a pouco estar quebrando a classe empresarial, né? Porque daí a classe empresarial não vai mais pagar impostos e automaticamente você não vai mais ter um país que consiga se sustentar. Uma coisa vai levando a outra. E assim, né, Odair, a gente precisa entender, enquanto país, de que não existe política social com mais eficiência do que o emprego. Do que emprego, justamente. Do que trabalho. Onde tem emprego, não precisa de benefício social. E é o contrário que está acontecendo. E assim, ó, a gente não precisa se esforçar muito, né? Se nós fizermos uma análise, né? Olha a nossa região aqui, a região do Vale. Né? Olha a região do Vale no estado de Santa Catarina, na região sul. Nós temos uma qualidade de vida muito, muito boa se comparada com as demais regiões do Brasil, até mesmo do estado de Santa Catarina. E se a gente parar para pensar, por quê? Onde que está o sucesso da nossa região? É no emprego. Hoje, se você chegar, por exemplo, lá em Ascurra, no Cine, eu tenho no mínimo 130 vagas abertas
para contratação imediata, no Cine, Mas cadastradas. tem muito mais. Em qualquer empresa que você bater e pedir emprego, você vai ter emprego. Então, a melhor política social é o emprego. E a gente precisa entender isso enquanto país e a gente precisa aplicar políticas públicas nesse sentido. E aí, vindo aqui para Timbó, agora me deslocando, eu estava ouvindo um repórter que eu gosto bastante, o Odair, e ele estava justamente falando sobre o incentivo, por exemplo, para essas crianças, esses estudantes, para participarem de uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada de Ciências. É isso que a gente precisa. A gente precisa desenvolver o intelecto, a gente precisa desenvolver as pessoas, prepará-las. A gente precisa preparar capacitação, a gente precisa disso no nosso país. Muito bem, olha, e falando também em investimento, em custo Brasil, emendas parlamentares. Flávio Dino abriu a torneira novamente. E aí, justamente para a aprovação do pacote de corte de gastos, o governo libera quase 8 bilhões em emendas parlamentares. De corte de gastos eu não diria muito corte, mas enfim, né? São coisas curiosas, né? Muito curiosas, na verdade. Todo mundo sabe como que Flávio Dino foi parar no Supremo, né? Com certeza. Todo mundo lembra que nós falávamos muito sobre isso aqui no Ponto de Vista e nós, inclusive, comentávamos, né, sobre o quanto isso influencia nas decisões do nosso país. A partir do momento em que o presidente da República coloca lá no Supremo alguém da sua extrema confiança, alguém que é amigo pessoal e que com certeza janta com muita frequência com o presidente, colocou lá Flávio Dino faria aquilo que o governo tanto quer. E foi isso que aconteceu. Lá no mês de agosto, todo mundo sabe que além de eu participar aqui do Repórter Cultura, eu também estou como prefeito lá em Ascurra, né? Então a gente acaba sentindo muito o dia a dia lá do Congresso, do governo, pela liberação de recursos. Então, quando chegou lá no mês de agosto, no começo do segundo semestre, a gente percebeu que as torneirinhas precisavam ser fechadas. E fecharam, mas fecharam por quê? Bom, fecharam primeiro porque o governo precisava segurar dinheiro, sim, esse é um ponto, mas também porque nesse período ali, de agosto até outubro, os deputados não iam para Brasília. Por que eles não iam para Brasília? Porque nós estávamos num processo eleitoral. Campanha eleitoral. Nós estávamos em eleições municipais. Então, os parlamentares, os deputados, estavam em suas bases para apoiarem os seus candidatos a prefeitos, os seus vereadores e aquela coisa toda. Com isso, nenhuma pauta tão importante foi discutida ou foi votada no Congresso. Ou seja, não era de interesse do governo federal naquele momento dar atenção para os parlamentares, porque os parlamentares também não estavam querendo dar atenção às votações necessárias. Então, o que o Supremo fez? Disse, emenda parlamentar agora não pode pagar nada. Nem as emendas para a saúde, sendo que as emendas para a saúde é algo praticamente automático no governo federal, porque existe um percentual lá do orçamento que é obrigado a investir na saúde e o recurso da saúde sempre vem com muita agilidade, até o recurso da saúde, que é totalmente transparente, que todo mundo sabe para que serve, que depois tem prestação de contas, até isso o Supremo vetou. Então, pararam tudo isso e agora, do dia para a noite, Flávio Dino volta e diz assim, não, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar as emendas parlamentares, o pagamento das emendas parlamentares, desde que vocês entrem lá no sistema, coloquem lá qual é o beneficiário, para que serve, enfim. Ou seja, coisa que já acontecia. Coisa que já acontecia, daí fizeram lá uma enrolação, fizeram de conta que agora vai ser mais transparente. Mas por quê, afinal de contas? Aí o Odair já deu a resposta. Porque o governo federal agora, né, tem principalmente 3 pautas que estão em discussão pelos deputados federais, que requerem uma atenção maior do governo. Quais são essas pautas? Vamos lá. A primeira delas, o pacote de corte de gastos, né? Esse pacote econômico que a gente estava falando antes, que o mercado não gostou nem um pouco. Então, essa é uma pauta importante que o governo precisa aprovar. A segunda pauta diz respeito à reforma tributária. A reforma tributária já passou, só que agora eles estão com projetos, os penduricalhos ali, justamente para regulamentar alguns pontos da reforma tributária. E o terceiro ponto que está sendo discutido agora é a lei orçamentária para o próximo ano,
que é a LOA. Então, que também tem uma atenção especial, principalmente por parte da ministra Simone Tebet, lá do Planejamento. Ela precisa acompanhar isso de perto, porque a LOA é o que define onde que o governo vai poder gastar no próximo ano. Então, são essas 3 pautas hoje que estão no Congresso, de total interesse do Poder Executivo, e que, por coincidência, na semana em que essas 3 pautas chegam no Congresso a serem discutidas pelos parlamentares, Flávio Dino, que tem um pouco de contato com o presidente Lula, só um pouquinho, libera o pagamento das emendas que ele havia suspendido em agosto. Então percebam que os poderes eles realmente estão misturados e a gente está com dificuldade de ter independência de poderes nesse país. Não, a gente tinha mais um tópico aqui para falar, mas nosso tempo não permite, já são 7h47. Vou agradecendo a tua participação em mais uma sexta-feira aqui com a gente, com o seu ponto de vista. Nós voltamos aí na próxima sexta, com certeza.